Em 2009 saiu uma edição do The Economist com o Cristo Redentor na capa e a manchete: Brasil decola. Em 2013, o cartão postal do Rio aparecia de novo na capa, mas dessa vez como um foguete desgovernado, prestes a cair. Em 2016, ele pedia socorro e em 2021 foi entubado. O objetivo do jornal nas 4 ocasiões era representar os movimentos do Brasil. Usar o cartão postal da cidade maravilhosa, para isso foi mais do que inconveniente. Nos últimos meses, nós fizemos alguns vídeos aqui no canal falando sobre o abandono das metrópoles pelo mundo. Já falamos de Nova York, Londres e até de São Paulo. Mas de todas essas, o Rio de Janeiro deve ser a que menos surpreende. A cidade que já foi capital do Brasil, que é cheia de paisagens paradisíacas e atrai turistas de todo o mundo e espantado cada vez mais seus moradores. O Rio enfrenta uma crise horrível de segurança pública e isso não é segredo para ninguém. Hoje as coisas são tão preocupantes que barulhos de tiros e fogos misturam e confunde os moradores da cidade. O município, que é praticamente o cartão postal do país, enfrenta tanto problema que já ganhou até o apelido de Hell de Janeiro, ou Inferno de Janeiro em português, para quem não fala a língua dos negócios. Segundo pesquisa do Ibope de outubro de 2020, 57% dos cariocas deixariam a capital se tivessem condições. E quando perguntado sobre seus sentimentos, a maioria declarou se sentir incerta quanto ao futuro. A situação já parece problemática, mas piora ainda mais quando se fala das pessoas que já deixaram o Rio. Em julho de 2021, a Tupi publicou uma matéria falando sobre a taxa de imóveis desocupados na cidade, dizendo que 1 em cada 5 propriedades para alugar no Rio de Janeiro está vaga, o que é o dobro da taxa considerada ideal. Porém, muito antes da pandemia, a situação já era complicada. Faltando 454 dias para as Olimpíadas de 2016, o Rio tinha apenas cerca de 10% dos 56 projetos de construção, cobertura e energia concluídos. Até aí nada de anormal no Brasil, mas faltando 49 dias para o início dos Jogos Olímpicos, o Estado do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira. Toda essa crise financeira do Estado, resultado da queda na arrecadação do ICMS e nos royalties e participações especiais do petróleo, afundou o Rio numa crise de segurança sem precedentes. Pois, segundo Lucas Lubeck, coordenador de projetos sociais, a prevenção do crime requer educação, moradia e emprego. Se você tiver isso, você reduz a chance de um menino migrar para o crime. Mas não houve esse tipo de pensamento nas políticas públicas nas últimas décadas. Um estudo ainda revelou que 57% do território da cidade está sob o domínio do crime organizado. Portanto, o Estado decretar calamidade pública não ajudou em nada a cidade do Rio de Janeiro. Já era ruim, piorou ainda mais com a pandemia de 2020, pois uma cidade turística como o Rio, que depende de pessoas chegando, teve um rombo de 45,5 bilhões. Mas os motivos para isso são um pouco mais complicados do que parece. Portanto, o que resta saber é: o que está por trás do abandono do Rio de Janeiro? Quando a cidade deixou de ser tão maravilhosa? E tem alguma chance dessas pessoas voltarem um dia? É exatamente isso que você vai descobrir nesse vídeo. Quer aprender inglês para trabalhar de onde você quiser, ganhando em dólar, mas sem pagar longas e caras mensalidades? Confere o link aí na descrição. Fala galera, aqui é o Thiago do canal e se você é novo por aqui, nós falamos sobre economia, negócios e empreendedorismo. E se você curte desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considere se tornar membro do nosso canal, nos apoiar a produzir cada vez mais vídeos como esse. O Rio de Janeiro vive um estado de guerra. A educação está sendo deixada de lado e a sensação de insegurança é constante e a saúde está sucateada. Em 2017, é registrado por volta de 14 tiroteios por dia no estado do Rio de Janeiro. Na capital, os policiais usam armamento pesado para lidar com as ocorrências, perdendo só por o crime, que segundo o jornal O Dia, investiu mais de R$1 bilhão em armas entre 2016 e 2020. A coisa é tão feia que os policiais não são treinados para lidar com problemas cotidianos, mas sim com uma guerra urbana. Isso tem muito a ver com a corrupção na cidade, o consequente sucateamento da educação. Vez ou outra, alguma matéria alerta sobre a precariedade das escolas e até mesmo os moradores costumam denunciar os absurdos, principalmente os de regiões periféricas. E para piorar a situação veio a pandemia, e o Rio de Janeiro ficou entre as cidades que mais registraram mortes pela doença, chegando até ultrapassar a Paulista. O que mais impressiona é que o Rio tem apenas pouco mais da metade dos habitantes de São Paulo. São 6,7 milhões de cariocas contra 12,3 milhões de paulistanos.
Além de tudo isso, a BBC diz que o Rio de Janeiro e São Paulo ocupam a primeira posição no ranking das cidades mais caras do Brasil. Ou seja, como se não bastasse ter crise política, de segurança, saúde e educação, os cariocas ainda têm um dos custos de vida mais altos do Brasil. Aí eu te pergunto, quem quer pagar caro para viver no meio do caos? Não é à toa que já existem diversos casos de pessoas, principalmente jovens, que resolveram construir suas vidas fora do Rio. Beatriz é um exemplo disso. Cansada de violência, a sensação de perigo a toda hora era o que mais incomodava. Por isso decidiu deixar a capital. E com a pandemia acelerando a adoção do home office, o número de pessoas fazendo a mesma coisa que Beatriz só deve crescer, já que o trabalho remoto facilita tanto para pessoas quanto para as empresas. Isso porque algumas pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, portanto não precisam abrir mão de qualidade de vida para ficar perto do trabalho, enquanto as empresas não precisam se preocupar com a mão de obra de grandes capitais, uma vez que elas podem contratar pessoas de onde quiserem. Então o Rio de Janeiro manda mesmo uma corda bamba. Mas você já parou para pensar em como as coisas chegaram nesse ponto? Usada pelos policiais. A frase de protesto "Welcome to Hell", usada pelos policiais para receber os gringos nas Olimpíadas, infelizmente já representa o Rio há um tempo. É fato que a polícia não é muito querida aqui no Rio de Janeiro, e não é de agora. Com tanto problema de segurança, eles não devem ser queridos mesmo. Mas isso vem desde a época da ditadura, quando os policiais ficaram marcados por reprimir a população, e no caso do Rio de Janeiro, apareceram até grupos específicos que eram reconhecidos por isso, maltratar as pessoas. Depois veio a gratificação faroeste, que oferecia um bônus em dinheiro aos policiais por eliminarem bandidos, mas que durou de novembro de 1995 até junho de 98. E nada fez para melhorar a segurança da cidade. 20 anos depois, o governo até tentou consertar isso, tentando instalar as UPPs, as Unidades Policiais Pacificadoras, em 2008, com o objetivo de reduzir a criminalidade nas favelas. O que aparentemente deu certo por um tempo, até que não deu mais e ficou ainda pior que antes. A BBC apontou que o número de tiroteios nas comunidades que tem o PP aumenta de 13 em 2011 para mais de 1.500 em 2016. Além disso, 916 pessoas foram mortas pelas polícias entre 2012 e 2016. E só em 2017, 60 policiais foram mortos na cidade. A crise financeira também está ajudando a derrubar o Rio. Em 2016, policiais protestavam por causa da falta de salário. Os servidores recebiam turistas que chegaram no aeroporto do Galeão para assistir às Olimpíadas com a placa "Welcome to Hell", que significa "Bem-vindo ao Inferno", informando aos turistas recém-chegados que os bombeiros e policiais estavam sem salário e por isso sua segurança não era garantida. Além disso, com a pobreza, a falta de oportunidade se tornando cada vez mais evidente e a educação sendo sucateada, a cada dia mais crianças e adolescentes são atraídas pelo tráfico. No entanto, o antropólogo Luiz Eduardo disse à BBC que para esses jovens os benefícios do tráfico não se resumem a bens materiais. Segundo ele, o acolhimento, reconhecimento, valorização e pertencimento contam bastante nesse caso. Então todos esses fatores contribuem para a bagunça que a cidade está agora. Depois de tudo isso, dá a impressão que o Rio de Janeiro não agrada ninguém, né? Mas não é bem assim. É verdade que o Rio é problemático, mas tem um pessoal que não desistiu da cidade ainda. O engenheiro carioca Ricardo Brigante, de 40 anos, é um dos que se decidiram dar outra chance para o Rio de Janeiro. O engenheiro deixou os Estados Unidos depois de 4 anos e disse para a Veja que fez isso porque sentiu falta da animação carioca e queria que os filhos crescessem perto das raízes. Quando decidido pela mudança, Ricardo escutou que estava louco, e isso não é de se espantar, já que a maioria das pessoas pretende fazer o caminho contrário. Uma pesquisa do Ibope aponta que mais da metade dos cariocas deixariam o Rio de Janeiro se pudesse, enquanto um estudo da APSA diz que a taxa de imóveis comerciais e residenciais desocupados chega a 20% na cidade. Ou seja, algumas pessoas já voltaram e outras querem voltar, mas essa não deve ser a regra, principalmente vivendo num mundo onde você não precisa necessariamente morar onde trabalha. Mas será que as pessoas vão mesmo desistir do Rio de Janeiro de uma vez por todas? Apesar de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, não é tão diferente assim das outras cidades que a gente já falou. O município cresceu, ficou saturado e a gestão pública não soube ou não quis conduzir as coisas, deixando a população cada vez mais infeliz. Os moradores, com o tempo, ficam saturados. Por isso, pegar as malas e ir embora tem sido cada vez mais fácil, especialmente depois da pandemia. E se você acha que isso nunca vai acontecer, que essas grandes metrópoles são muito grandes para quebrar, então tem uma notícia para você. Muitas grandes cidades ao longo da história da humanidade passaram por problemas assim. Algumas foram dizimadas, algumas escolheram e outras
se tornaram só uma fração do que uma vez já foram. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Aliás, comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo sobre isso. Agora, com a ascensão tecnológica e o crescimento de home office na pandemia, sair de uma cidade que já está cada vez mais cara e perigosa e ir morar em um lugar tranquilo e acessível virou uma tendência. Inclusive, um inscrito do canal comentou lá no Instagram recentemente que ele está se dando bem com isso tudo. Ele tem uma empresa de construção bem lucrada bastante com esse movimento para cidades menores. Mas conseguir um trabalho remoto não é assim tão simples. Tem que saber lidar com novas tecnologias, ter disciplina e saber se adaptar. Mas por outro lado, dá para trabalhar para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Mas só que para isso você precisa saber falar inglês, o idioma do mundo dos negócios. E se em pleno 2021 você não sabe inglês, bom, tá mais do que na hora de começar. E para te ajudar com isso, eu estou deixando aqui na descrição um link de um curso de inglês bem acessível, barato na faixa e online, para você fazer o seu tempo e sem pagar longas e caras mensalidades. Para começar hoje, é só acessar o primeiro link aí na descrição do vídeo, ou então continuar acomodado como os mais de 95% dos brasileiros que não falam o idioma e se acomodaram com pouco. A decisão é sua. Agora me conta, o que você acha do Rio de Janeiro? Consideraria morar lá? Ou se você mora no Rio, pensa em sair? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, hein? Aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo. E me siga aí no Instagram. A gente vai deixar os links aí embaixo. Na tela a gente vai deixar outros vídeos aí para você escolher. Valeu, gente. Um grande abraço e até mais. Valeu!